Voltei, tivemos aqui uma pequena queda de energia, atrapalhando um pouco nossa live, mas estamos de volta. Deixa eu ver aqui, o som está funcionando, ok, vídeo funcionando, perfeito. Então, continuemos. Então, como eu ia falando, a dermatomiosite, ela tem um risco maior que a polimiosite para o desenvolvimento de neoplasias. E esse risco de neoplasia, ele é mais elevado 2 anos antes do momento em que se faz o diagnóstico e 2 anos após. Então, digamos que o sujeito faz o diagnóstico aos 25 anos. Então, dos 23 aos 27, ele tem um maior risco do aparecimento de neoplasias. Bom, e o tratamento dessa patologia? É um tratamento não medicamentoso, tratamento medicamentoso. Então, quais são os tratamentos aí não medicamentosos? Programas de reabilitação, evitar aspiração em pacientes com disfunção esofágica, fotoproteção em pacientes com diabetes mellitus, né? Fotoproteção porque o fotoprotetor não é considerado medicamento, e profilaxia contra osteoporose e infecções oportunistas. Então, programas de reabilitação, tá? Fortalecimento da musculatura, né? Evitar aspiração, claro que com todos os cuidados, uma vez que o sujeito tem uma miosite, uma inflamação da musculatura. Evitar aspiração em pacientes com disfunção esofágica, uso de fotoproteção e profilaxias de osteoporose e infecções oportunistas. E o tratamento medicamentoso. Então, o tratamento visa a redução dos níveis séricos das enzimas musculares. Claro, melhorando o padrão de miosite. Melhorar a musculatura, né? Então melhorar a força da musculatura e o controle das manifestações extramusculares associados com polimiosite e dermatomiosite. Então a parte gastroesofágica e a parte pulmonar. E resolução das lesões cutâneas. Então deve ser iniciado o uso do glicocorticoide sistêmico, que tem grande eficácia no tratamento, né, no bloqueio da patologia, e associar também imunossupressores e aos glicocorticoides. Desde o início, é uma prática principalmente nos pacientes com fatores de mau prognóstico ou complicações extramusculares. Então, vamos lá, mais uma vez, ver os pacientes de mau prognóstico. Idosos, avançada fraqueza muscular, disfunção da musculatura respiratória, disfagia, demora no início do tratamento após 6 meses do início dos sintomas, comprometimento pulmonar, doença intersticial pulmonar ou cardíaco, miocardite, e associação a neoplasias. Então, esses pacientes têm ali como melhor tratamento a associação já desde o início dos glicocorticoides com os imunossupressores. O glicocorticoide poderá ser considerado como um teste terapêutico, ou seja, você tem suspeita de que o paciente tem uma dermatomiosite, começa a corticoterapia. Então, a corticoterapia pode induzir remissões da doença em aproximadamente 40% a 60% dos pacientes, embora mais de 80% apresentem algum grau de melhora clínica e laboratorial com o tratamento. Então, está em dúvida para evitar demorar o tempo em relação a iniciar o tratamento e ter aí fator de mau prognóstico, se faz o teste terapêutico. A corticoterapia, né, pode ter duração maior do que 12 meses. Então, pode-se fazer a pulsoterapia com metilprednisolona, nos casos de fraqueza muscular grave ou acometimento sistêmico grave, incluindo
o acometimento esofágico, a disfagia, a possibilidade de risco de aspiração, a doença pulmonar intersticial e a própria miocardite. A avaliação laboratorial e clínica, após 4 semanas de início do tratamento, é realizada, e isso já buscando se avaliar melhoras tanto do padrão laboratorial quanto do padrão clínico. A melhora da força muscular tende a ocorrer de forma mais lenta e tardia. Então, a avaliação laboratorial ela traz, digamos, uma rápida mostra se o tratamento está funcionando. Já o acompanhamento da perda da força pode demorar um tempo maior para que haja a recuperação dessa força muscular. Azatioprina e metotrexato são medicamentos de primeira linha como imunossupressores poupadores de glicocorticoides. Então nós podemos fazer a associação da azatioprina e do metotrexato para diminuir doses de glicocorticoides. A azatioprina pode ainda ser usada como primeira linha em monoterapia em presença de contraindicação dos glicocorticoides. O metotrexato pode ser superior ao uso da azatioprina ou do glicocorticoide em pacientes sem resposta clínica completa após o tratamento inicial com o curso de prednisona. Então, o metotrexato se mostra uma boa alternativa a esses pacientes. A resposta aos imunossupressores ocorrerá de forma mais lenta, cerca de 2-3 meses após o início. O risco de maior hepatotoxicidade e de toxicidade pulmonar associado ao uso de metotrexato faz com que a azatioprina seja considerada o imunossupressor de escolha associado com o glicocorticoide. Se a resposta ao tratamento for insatisfatória, recomenda-se reavaliação diagnóstica. E aí vai se ter realmente a possibilidade de não ser aquela patologia. Então, nesses casos, se faz necessário avaliar se realmente nós não temos aí uma miopatia que faz diagnóstico diferencial, como no caso as miopatias com corpúsculo de inclusão, e inclusive ampliar a investigação de neoplasias. A miopatia por glicocorticoide também deve ser considerada, né? Até porque esse paciente estaria usando corticoterápicos. Esses pacientes podem, né, realizar a biópsia muscular, que contudo nem sempre vai promover uma elucidação diagnóstica, né? E no caso dessa miopatia provocada pelos glicocorticoides, ela é mais comum em pacientes em uso de prednisona na dose de 1 mg por quilo de peso dia por mais de 6 semanas. Esses têm maior risco de aparecimento. A ciclofosfamida é uma alternativa em pacientes portadores de polimiosite e dermatomiosite associados à doença resistente ao uso de glicocorticoides, metotrexato e azatioprina. Até porque esse paciente pode ser resistente, mas pode realmente ter uma dermatomiosite ou uma polimiosite. A ciclosporina foi utilizada em pacientes resistentes ao uso prévio do metotrexato e azatioprina, ciclofosfamida ou nos pacientes que utilizaram
imunoglobulina humana. Alguns pacientes com dermatomiosite apresentam doença cutânea não responsiva aos glicocorticoides e imunossupressores. Benefício com o uso dos antimaláricos, como a hidroxicloroquina e difosfato de cloroquina, podem ser conseguidos. O primeiro é indicado devido ao menor risco de toxicidade ocular, ou seja, a hidroxicloroquina. O benefício dos antimaláricos é restrito à doença cutânea, não tendo impacto no controle de atividade da doença muscular. Então, os antimaláricos não vão ajudar na miopatia, apenas ajudarão nas apresentações cutâneas da doença. Então, aqui esse texto ele fala sobre os imunossupressores principais: azatioprina, metotrexato, ciclofosfamida, ciclosporina e ainda os antimaláricos, que aí seriam mais indicados no controle das doenças cutâneas. Bom, a monitorização da doença. A monitorização periódica da força muscular no quadríceps, deltoides e flexores do pescoço, bem como das enzimas musculares, claro, avaliando as cinturas pélvica, escapular e a região cervical. CPK, então as enzimas mais comumente utilizadas são CPK, creatina fosfoquinase, aldolase, DHL ou LDH, TGO, TGP, e a melhora clínica tem maior valor na avaliação da resposta terapêutica do que as enzimas musculares séricas. Então a melhora clínica tem maior valor na avaliação da resposta. Lembrando que a melhora muscular ela vai demorar mais. Além da triagem da doença infecciosa, previamente ao seu início, a toxicidade dos imunossupressores deve ser cuidadosamente monitorizada. Então, prednisona e metilprednisolona. Solicita-se glicemia de jejum quando da sua utilização, potássio, perfil lipídico, densitometria óssea pelos riscos de osteoporose e osteopenia e aferição da pressão arterial no início do tratamento. Então aí está controlando a questão de diabetes, né? Quer dizer, de hiperglicemia, as alterações no ionograma, no perfil lipídico, então potássio, colesterol e triglicerídeos, a densitometria e a pressão arterial no início do tratamento. Suplementação diária de cálcio para evitar a diminuição da densidade óssea, né, bem como da vitamina D3, sabidamente excelente no trato do metabolismo ósseo, ou bisfosfonatos. Reavaliar anualmente o perfil lipídico e a densitometria óssea. No caso da azatioprina, solicitar hemograma, plaqueta, então vê muito risco de infecção, teste de função hepática, né? Então fosfatase alcalina, TGO e TGP, quinzenalmente até o terceiro mês e após mensalmente. Então, diferente dos corticoides, aqui a gente tem um controle mais fino, né? Então se faz a avaliação quinzenalmente até o terceiro mês e após isso mensalmente. Deve ser suspensa ou reduzida se houver leucopenia, trombocitopenia ou elevação das transaminases e fosfatase alcalina em qualquer nível. O metotrexato, prova de função hepática, TGO, TGP, hemograma, contagem de plaquetas, ureia, creatinina, sérica, mensalmente, antes do início do tratamento e mensalmente nos primeiros 6 meses. E após, a cada 2 ou 3 meses durante o uso. Se houver elevação de transaminases, 2 vezes o valor do limite superior de referência, o medicamento deve ser suspenso por 2 semanas e então reavaliado.
com a nova aferição de enzimas hepáticas. Então, o metotrexato ele é até mais simples do que o uso da azatioprina, porque a elevação das transaminases e fosfatase alcalina em qualquer nível suspende a azatioprina. Já o metotrexato tem que ter um aumento de 2 vezes o valor máximo de referência. E mesmo assim você pode parar, né, suspende por 2 semanas e então reavalia as enzimas e ver se há necessidade, possibilidade de reintroduzir. Então, consumo de bebida alcoólica é desaconselhado, no caso do metotrexato. Diminuição de contágio de leucócitos ou plaquetas necessita redução da dose também. Surgimento de úlceras orais ou estomatite. Nesse caso aqui também deve-se diminuir a dose. Insuficiência renal aguda, quando se tem aumento mínimo de 0,3 ml por decilitro da creatinina sérica basal ou 150 a 200% do valor basal associado ou não a uma diurese menor que meio litro por quilo-hora por 6 horas. Deve-se suspender o medicamento. Atenção para o potencial risco de pneumonite, né, com o uso da medicação. E a associação ao ácido fólico, 5 a 10 mg por semana, após 24 a 48 horas da última dose, pode minimizar os efeitos adversos. No caso da hidroxicloroquina, exame oftalmológico no início do tratamento e a cada 6 a 12 meses, por causa das maculopatias. E se acontecerem, o medicamento deve ser suspenso. O acompanhamento pós-tratamento. Então, inexiste uma duração de tratamento pré-determinada. Então, é caso a caso. Bom, então esse aqui é um texto maravilhoso, né, de 2016, que nos dá uma visão muito interessante sobre a dermatomiosite, sobre a polimiosite. O quarto caso era esse paciente que tinha lesões amarronzadas na região anterior do tronco. A dermatoscopia, nós conseguimos ver essa estrutura. Aqui nós vemos ninhos azuis acinzentados, né, crisálides. Temos aqui lesões semelhantes a folhas e raio em roda. Então nós estamos diante de um provável, possível carcinoma basocelular superficial e pigmentado. E aí vemos os ninhos azuis acinzentados, glóbulos. Já nessa outra patologia nós vemos, no mesmo paciente, nós vemos uma estruturação diferente, né? Um aspecto que aponta pseudocistos e pseudofolículos. Então vamos dar uma estudada em dermatoscopia de ceratose seborreica, tá? Vamos dar uma estudada na dermatoscopia de ceratoses seborreicas. Então vamos ver aqui um artigo que eu deixei separado. É um artigo de 2011, de título Queratose seborreica simuladora de melanoma. Então vamos ampliar um pouquinho aqui essas letrinhas. Bom, queratose, ceratose ou verruga seborreica é um tumor epitelial benigno que se forma pela proliferação epidérmica à custa de células basaloides, que podem ser pigmentadas
sendo mais comuns a partir dos 50 anos e nos caucasianos. Etiologia desconhecida, associados situações familiares, né, fatores de crescimento. Clinicamente são pápulas ou placas queratograxentas, normalmente acastanhadas, bem delimitadas, áreas de fotoexposição e excluída a região palmo-plantar. Na dermatoscopia vemos pseudocistos córneos, que são formações intraepidérmicas arredondadas e amareladas, preenchidas por queratinas, e pseudoaberturas foliculares, que são invaginações preenchidas por queratina de coloração castanha enegrecida e bordos bem demarcados. Então, pseudocistos córneos são as manchinhas mais clarinhas, né? Então, nós temos ali uma coloração mais amarelada, preenchida por queratina. E pseudoaberturas foliculares, que são invaginações preenchidas por queratina de coloração castanha enegrecida, de bordos bem demarcados. Então, aqui nós temos, na nossa dermatoscopia, então, vários cistozinhos amareladozinhos, né? Pseudocistos córneos e pseudoaberturas foliculares, essas manchinhas mais escuras, tá? Então, pseudocistos córneos, os amarelados, e aberturas foliculares, os enegrecidos. Então, podemos verificar, né, aspecto em bordas em ruído de traça ou em geleia nas lesões mais planas e o aspecto cerebriforme nas mais papulosas. Então, esse aqui tem um aspecto meio que cerebriforme, não é um aspecto em ruído de traça, né, embora também não pode parecer com um aspecto em ruído de traça nas mais planas. Em algumas situações podem simular melanoma, estando o estudo anatomopatológico, portanto, algumas vezes é fundamental. Então vejamos aqui o caso 1. Então, no exame dermatoscópico, uma assimetria com pigmentação que varia do marrom claro ao escuro, formada por área amorfa, rede pigmentar delicada na maior parte da lesão e área de hiperpigmentação excêntrica com rede pigmentar de trama mais espessas e blotes. Então, caso 1. Figuras 1 e 2. Então, figura 1 aqui, o aspecto clínico da lesão, o aspecto dermatoscópico e o aspecto dermatoscópico em detalhe. Com hiperpigmentação excêntrica. Então, repetindo, uma lesão que mostrou-se assimétrica, com pigmentação que variava do marrom claro ao escuro, formada por uma área amorfa, rede pigmentar delicada na maior parte da lesão e área de hiperpigmentação excêntrica, com rede pigmentar de trama mais espessa e blotes. Ou seja, uma mancha, né? Já no caso 2, no exame dermatoscópico era nítida a simetria da lesão, não só no formato, mas também na variedade de cores, marrom claro, marrom escuro, preto, acinzentado e branco. Então, a figura 2A tem um aspecto anatomopatológico
Visão panorâmica. O B, aspecto patológico, detalhe da área de proliferação de células basaloides. Então, aqui vemos células basaloides. E o aspecto patológico do pseudocisto córneo. Então, esse pseudocisto córneo mostra uma coloração amarelada. Então, nessa figura, nós vemos aqui um aspecto clínico e o aspecto dermatoscópico. Nessa figura temos o aspecto anatomopatológico na visão panorâmica. No B, o aspecto anatomopatológico com proliferação de células basaloides e pseudocistos córneos. E C, o aspecto anatomopatológico com células basaloides pigmentadas. Então existe uma pigmentação nessas ceratoses seborreicas. E na realidade, de uma forma até aqui panorâmica, você vê essa coloração, né, simulando melanoma, mas quando nos aproximamos, as células são basaloides, então não são aquelas células fusiformes. Então, para identificar a queratose seborreica, o primeiro nível de análise é o mais importante, e se for equivocadamente considerada lesão melanocítica, o potencial para erro de interpretação do segundo nível é alto, muitas vezes sendo classificada erroneamente como maligna. Pseudocistos córneos e pseudoaberturas foliculares, bordas bem demarcadas, com ruído de traço ou em geleia, outras como vasos em grampo, estruturas em rede pigmentar símile, geralmente mais proeminente, espessa e heterogênea do que a rede pigmentar clássica das lesões melanocíticas. Blotes, que são manchas, pontos, crostas, fissuras, aspecto cerebriforme, aspecto de impressão digital, véu esbranquiçado, além de possível variedade de cores, amarelo preto, marrom escuro, marrom claro, azul acinzentado. Então, ajudando a diferenciar lesões não melanocíticas e melanocíticas, primeiro nível de análise, e em seguida pode prover o potencial maligno das últimas, segundo nível de análise. Ok. Então, um artigo que nos lembra que a ceratose seborreica também faz diagnóstico diferencial com o melanoma. Então, caso 5. Então, vejamos agora o caso 5. Então, era essa pápula enegrecida em ponta nasal, em dorso nasal. E aí, quando fizemos a dermatoscopia, o que é que nós vimos? Nós vimos um sinal semelhante à folha, nós vimos ninhos azul acinzentados, nós vimos pontos enegrecidos, lesão pequena, mas que configura também aqui um carcinoma basocelular pigmentado, em formato aqui inicial, com apenas 2,5 mm, mas já um carcinoma basocelular pigmentado. Parece ser a mesma lesão. Bom, e para finalizar, o caso 6, ele mostra uma paciente que apresentava até um sinal parecido com aquele sinal do Charlie que vimos lá na dermatomiosite, né? Um paciente de fototipo mais baixo, com essa lesão eritematosa que mostra na realidade telangiectasias, despigmentação, em algumas áreas hipercromia e atrofia da pele, né? Então, que faz o diagnóstico de poiquilodermia de Sivate. Poiquilodermia de Sivate.
Então vamos fazer aqui uma leitura do artigo das partes marcadas, né? Então a definição é uma afecção que acomete indivíduos de meia idade, idosos, caracteriza-se por pigmentação reticulada, marrom avermelhada, com telangiectasias e atrofia distribuída simetricamente nas regiões laterais da face e pescoço, poupando a área encoberta pelo mento. Bastante característica essa defesa da área abaixo do mento. Bom, a etiologia. Uma lesão dermatológica caracterizada por atrofia, pigmentação macular ou reticular de telangiectasias. Dentre as poiquilodermias decorrentes de fatores físicos, pode-se incluir a poiquilodermia de Sivate, que tem como papel importante a exposição cumulativa ao sol. Acomete mais mulheres de meia idade, com pele clara e trabalhadores de ambientes abertos. O fator genético tem importância vital, acometendo principalmente pacientes de fototipo 2 e 3. A exposição cumulativa ao sol, fatores hormonais, como a menopausa, fatores genéticos, envelhecimento e hipersensibilidade de contato. Na patogenia, alteração do colágeno e elastina, então existe aí a exposição solar, que vai produzir uma destruição dessas duas fibras, sejam provavelmente então causados pela radiação ultravioleta. O envelhecimento cronológico contribui também para alterações atróficas. Assim, o tecido conjuntivo dérmico alterado leva à ocorrência de telangiectasias por perda do suporte vascular. Então está aqui a explicação plausível do porquê ocorre a formação das telangiectasias. Então, nas mulheres ocorre diminuição na produção de colágeno, decorrente de menores níveis estrogênicos na menopausa. O uso também de perfumes e cosméticos podem levar a quadro de hipersensibilidade. E essa dermatite de contato tardia pode levar a alterações da membrana basal. Isso vai trazer incontinência pigmentar e hiperpigmentação reticulada. Na histologia, temos hiperceratose discreta e compacta, quer dizer, aumento da camada córnea, em alguns casos retificação e atrofia suprapapilar, áreas focais de hiperpigmentação e degeneração hidrópica da camada basal. É comum quando desses processos de estimulação por radiação. Na derme, notou degeneração basofílica do tecido conjuntivo, derrame pigmentar, proliferação vascular, com vasos de paredes delgadas, tortuosos e dilatados, com infiltrado inflamatório, linfo e esteocitário, perivascular e perifolicular. Hiperplasia de glândulas sebáceas nas lesões mais exuberantes. As fibras elásticas apresentam-se em maior número, fragmentadas e agrupadas de modo grosseiro, formando grumos, isso na parte superior da derme. Degeneração focal das fibras colágenas na derme papilar e macrófagos contendo grânulos de melanina dispersos na derme, que são os melanófagos e que dá uma coloração. Então, o tratamento à base de filtro solar, principalmente para fazer com que haja uma prevenção, então usar outros fatores de proteção. Pode-se usar luzes que atuam através de princípio de fotodermólise seletiva, então principalmente fazendo tratamento dos vasos e da hiperpigmentação. Um desses os aparelhos de luzes que não são colimadas, como é no caso do laser colimada. Então, a luz intensa pulsada, ela pode fazer essa fototermólise seletiva. Então está aqui, luz intensa pulsada é uma luz não coerente, que é a não colimada, que abrange comprimento de ondas de amplo para ser absorvido pelo cromóforo desejado, praticamente sem danos, por meio de utilização de filtros de corte e regulagem de tempo de exposição, de pulso, de luz, intervalo entre os pulsos. Na terapia fotodinâmica, a administração tópica de composto fotossensibilizante, seguido de irradiação seletiva
da lesão com luz visível. Então pode também ser utilizada no tratamento da poiquilodermia. A fototerapia dinâmica, com uma substância tópica como o ácido 5-deutaminolevolínico, o ALA, precursor de um metabólito de fotossensibilizante endógeno, E também o MAO, que é o metilaminolevolínico, derivado do éster do ALA associado à luz vermelha, de 630 nanômetros. Que pode ser usado inclusive no tratamento de carcinoma basocelular e ceratose actínica. Então, mecanismos de ação da fototerapia dinâmica, né? Então, é uma citotoxicidade das células proliferativas, uma reação química ativada pela energia da luz, e isso é usado seletivamente para destruir o tecido. Agente fotossensibilizante se acumula nas células, existe exposição a uma luz com comprimento de onda que coincida com o espectro de absorção desse agente utilizado. Na presença de oxigênio, vai fazer um estado de repouso para estado de ativação e vão criar os ROS, né? As substâncias que são reativos, né? Os espécimes reativos de oxigênio. Então, isso vai levar à morte celular através da produção do oxigênio singlet. O estado de excitação, singlet, o estado triplet, que são estados de energia menor que o singlet, né? Então, no estado triplet, sofrem dois tipos de reação. Na reação tipo 1, para formar radicais livres, como os radicais superóxido, hidroxilo e peróxido, e não necessita de oxigênio. E na reação tipo 2, isso são as reações típicas da fototerapia dinâmica. As moléculas transferem sua energia para o oxigênio intracelular, formando o oxigênio singlet, altamente reativo e responsável pela morte celular. Então, estão aqui, né, os esquemas de formação, o singlet, o triplet. A ação do oxigênio singlet na célula-alvo provoca falha na integridade da membrana, com alterações na permeabilidade e função de transporte entre o meio intra e extracelular. Então, vai provocar alterações, né, das mitocôndrias, dos lisossomos e das suas paredes, das suas membranas. Então, com dano e resultando na morte celular. Após a morte celular, a liberação de mediadores inflamatórios, como histamina ou metabólitos de ácido araquidônico, aumentando os efeitos deletérios. Com 2 ou 3 dias de administração da droga, ocorre necrose. O primeiro dano provocado pela ativação fotodinâmica é mitocondrial, e que a morte celular é uma função da fototoxicidade da mitocôndria. Então, mata-se a mitocôndria e mata-se a célula. O efeito da citotoxicidade, mediado pela formação do oxigênio singlet, leva à morte celular pela indução de apoptose ou necrose e sem indução de risco mutagênico. Quando a injúria é mitocondrial, normalmente a morte celular se dá por meio de apoptose. Por outro lado, a morte celular, influenciada pelo sistema lisossomal ou outras organelas plasmáticas, ocorre por necrose. Então, isso aqui explicando o processo da terapia fotodinâmica no tratamento. Então, a destruição celular da terapia fotodinâmica resulta de 3 processos: de morte celular obtida diretamente pela produção do oxigênio singlet, do dano da vascularização e ativação do sistema imune. A substância fotossensibilizante se localiza na célula-alvo e células normais, mas é removida menos rapidamente da célula-alvo. Então, isso causa destruição com o mínimo dano à pele normal adjacente. Essa diferença na taxa de remoção é devido à seletividade da substância pelo tumor. Então, no ácido deltaminolevolínico, ALA, é uma porfirina íntegra, a biossíntese
Aliás, essa porfirina integra a biossíntese do heme e é considerada um potente agente fotossensibilizante. É precursor de um metabólito de fotossensibilização endógeno que leva ao acúmulo de protoporfirina 9 nos tecidos. O metabolismo do ALA exógeno leva à superprodução de acúmulo de protoporfirina 9, preferencialmente nas células-alvo. A alta concentração da protoporfirina 9 nas células apresenta grande propriedade fotossensibilizadora. A protoporfirina 9, apesar de ser um agente fotossensibilizante potente, é facilmente fotodegradado durante o processo de irradiação com fonte de luz específica. Após a aplicação, a concentração de protoporfirina 9 diminui com a fotoinativação e com a sua conversão em heme, que não é fotossensível. Cerca de 24 horas após a administração tópica de ALA, a protoporfirina é totalmente depurada do organismo. O efeito porfirinogênico sistêmico com a aplicação tópica é inexistente. A eficácia do ALA na terapia fotodinâmica depende de tempo de exposição prévio, concentração do ALA utilizado, espessura da pele e tipo de tecido, modo de aplicação, tipo de veículo utilizado na preparação, opção de aumento de distribuição do ALA na pele, associação à hipertermia, concentração de oxigênio no meio, adição de agentes quelatores de ferro, estabilidade química do ALA. Irradiação, fluência e fracionamento da dose de luz, fonte de luz para TDF, alteração da microvasculatura tumoral, oclusão dos vasos tumorais e uso de prodrogas. E no caso do MAL, metilaminolevulínico, é um éster do ALA, lipofílico, passa a barreira cutânea mais facilmente. Em relação ao tempo de exposição, aumento de 50% da protoporfirina em um período de 4 a 12 horas é encontrado com o metil. Em relação ao ALA, o MAL apresenta ótima fluorescência durante períodos de curta duração, aplicação, 2 a 4 horas. Uma taxa mais rápida de capacidade de produção de protoporfirina, com baixas concentrações, menor tempo de exposição, maior seletividade na formação de porfirina intralesional e uma localização de protoporfirina 9 mais homogênea. O MAL é indicado no tratamento de queratose actínica, carcinoma base celular. Sua aplicação é tópica, 160 mg por gramas, 3 horas antes da TFD, pois apresenta maior penetração da pele, devendo ser exposto à luz após esse período. Fontes de luz para fototerapia dinâmica. As porfirinas ou fotossensibilizantes exibem um espectro de absorção grande, 360 a 405 nanômetros, chamado banda. Laser e lâmpada não coerente de amplo espectro promovem a ativação fotodinâmica, desde que o espectro de emissão seja coincidente com o pico máximo de absorção dos agentes fotossensibilizantes. Por exemplo, luz vermelha vai de 570 a 750 nanômetros. O tratamento da poiquilodermia de Sivate revê comprimentos de onda que sejam absorvidos por dois cromóforos, a hemoglobina, que é a oxihemoglobina, e a melanina. Os vasos ectásicos localizam-se na derme papilar e contêm principalmente a oxihemoglobina, que absorve luz de 418, 542 e 577 nanômetros. Já a melanina, ela é concentrada na camada basal da epiderme e absorve luz continuamente em uma faixa de 250 nanômetros a 1.200 nanômetros, sendo a absorção maior com o comprimento de onda mais curto. Então, e os efeitos colaterais e complicações da terapia fotodinâmica? Formigamento, coceira, dor, fisgada, queimação. Os efeitos desaparecem em 24 horas, mas a pele pode ficar eritematosa e edematosa. Erosões superficiais e hiperpigmentação ocorrem principalmente no fototipo 4 e 5. A escara formada é proporcional à dose da substância, então pode formar escara, náusea e vômitos em 20%, alterações transitórias da função hepática. Bom, e nesse artigo foi o que eu achei interessante de ser discutido na nossa avaliação. Então hoje nós vamos dar por encerrado, nesse momento, damos por encerrado a nossa avaliação da ação social, ainda da ação social anterior, vamos já produzir as avaliações de alguns casos ainda que sobraram da primeira ação, mas já vamos para as
Os casos da nossa ação é de novembro realizada, tá? Sucesso a todos, espero ter ajudado. Meu nome é Tiago Gondim e por hora me despeço. Saudações dermatológicas.